Oi, pessoal, olá! Estamos aqui de volta na nossa quarta aula, que dessa vez não vai ser síncrona, certo? Então, nessa quarta aula, a gente vai ver as outras duas famílias de curvas que fazem parte das curvas quadráticas. Então, estamos aqui no capítulo 3 da apostila, certo? Então, curvas quadráticas. Então, relembrando, né? O que é uma curva quadrática? É uma curva que tem uma equação da forma ax2 mais by2. Vou colocar aqui na frente, porque aí economizamos um espaço. Então, uma curva que tem uma equação da forma ax quadrado mais by quadrado mais cxy mais dx mais EY mais F igual a zero, em que A, B, C, D, E, F são coeficientes, ou seja, são números reais, né? E nós pedimos que pelo menos um destes, A, B ou C, seja diferente de zero. Então, aqui A, B ou C sejam diferentes de zero, para que apareça um termo de grau 2, né? O que justifica aí o nome das nossas curvas, curvas quadráticas. Ao final da aula, nós vamos ver que essas curvas que nós estamos vendo também são chamadas de curvas cônicas. E vamos ver a razão para isso, tá? Então, na aula passada, na aula 3, nós vimos dois tipos de curvas quadráticas, né? A circunferência e a parábola. E hoje nós vamos ver os outros dois tipos, que são elipses e hipérboles, que são bem parecidas, assim, essas duas. Apesar das curvas terem um formato bem diferente, elas, eu diria até que são primas, certo? Como já veremos, por causa da similaridade das equações, tá bem? Então, vamos começar com elipses. Então, uma elipse vai ser uma curva obtida através da seguinte propriedade. Então, tomamos dois pontos, F1 e F2, tá? Então, pontos que serão chamados de focos da elipse, tá? E seja Czinho a metade da distância entre esses dois pontos. Tá bem? Uma observação, este Czinho não é este Czinho coeficiente aqui, tá? A gente tem que ficar atento porque pode acontecer essa confusão, mas este Czinho não é, tá? O Czinho aqui do coeficiente da equação. Ok. Bom, então, uma elipse vai ser o conjunto de pontos cuja soma da distância aos dois focos é constante igual a 2A. Quem é A? Bom, então, ok, vamos escrever aqui. A elipse de focos F1, F2 é o conjunto de... antes disso, esqueci de falar uma coisa importante da elipse. Então, ela tem focos F1 e F2 e excentricidade. Então, excentricidade é C sobre Azinho. Esse Azinho a descobrir também não é esse Azinho aqui do coeficiente da equação, tá? Então, excentricidade C sobre A. Então, vai ser o conjunto de pontos. Então, é o conjunto de pontos P, tais que... Então, a soma das distâncias de P a um dos focos, mais a distância de P ao segundo foco, vai ser 2 vezes Azinho, este Azinho daqui. Certo? Então, nós precisamos de dois pontos e este número que chamamos de excentricidade, que é o quanto a elipse é alongada ou não, tá bem? Como veremos.
Então, com essas informações, a gente define que a elipse vai ser a curva cujos pontos satisfazem esta propriedade. Certo? Então, por exemplo, vou aqui colocar um desenho só para a gente se situar. Suponha que aqui eu tenha, né, um dos focos, F1, aqui o outro foco, F2. Então, este Czinho aqui vai ser metade da distância, né, entre esses dois focos, tá? Então, a elipse vai ser o conjunto de pontos, vou desenhar assim dessa forma, tá? Tal que todos os pontos sobre a elipse, tenho aqui, né, a distância de P a F1 é o tamanho deste segmento, a distância de P a F2 é o tamanho deste outro segmento, e quando eu somo essas duas distâncias, isso é constante igual a 2Azinho. Tá? Então, a construção é aquela já conhecida, né? Você pode pegar um barbante, que tem comprimento, comprimento fixo igual a 2A, certo? Fixe as pontas do barbante em 2 pontos e estique, né? Um lápis, uma caneta, e desenhe, faça o desenho, né? Como o comprimento do barbante é fixo, então a soma dessa distância é constante, igual ao comprimento do barbante. Quando a gente move assim a caneta, então, né, mantendo tensionado o barbante, a gente desenha uma curva que é chamada de elipse. Tá bem? Bom, então, o que acontece quando a gente coloca, então, coordenadas nesses pontos? Então, se o foco F1 tiver coordenadas x1, y1, e o foco F2, coordenadas x2, y2, um ponto P qualquer sobre a elipse com coordenadas xy, o que vai acontecer? Essa distância torna-se, então, né, raiz de x menos x1 ao quadrado mais y menos y1 ao quadrado, né? Mais raiz de x menos x2 ao quadrado mais y menos y2 ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 2A. Certo? Então, quando a gente trabalha essa equação, similarmente como fizemos com os casos anteriores, né, da circunferência e da parábola, a gente vai chegar numa equação geral deste formato aqui de uma curva quadrática. Tá bem? Então, vamos ver um exemplo, vamos deduzir a equação de uma elipse usando um exemplo. Fica mais fácil do que já fazer aqui, abrir essas contas no caso geral, tá? Então, vamos lá. Bom, então vamos lá, pessoal. Vou apagar aqui a nossa definição de elipse. Certo? Então, esse aqui vou fazer o exemplo 70 da apostila. Certo? Então, queremos a equação da elipse, cujos focos são menos 1, 1, e 1, 1, e com excentricidade, lembrando, né, que excentricidade é Czinho sobre A, igual a 0,5. Então, igual a esse número. Bom, então, claro, primeiro a gente precisa descobrir quem é Czinho. Então, Czinho, né, foi definido como sendo a metade da distância entre os focos. Então, isso é fácil de calcular, nós temos os dois focos, a distância entre eles vai ser, né, 1 menos 1 ao quadrado, então 2 ao quadrado, mais 1 menos 1, 0 ao quadrado, dividido por 2, então isso dá raiz de 4, 2 dividido por 2, 1. Então, Czinho igual a 1. Com isso, né, podemos descobrir quem é Azinho, que é quem de fato a gente precisa. Então, Czinho sobre Azinho, ou seja, 1 dividido por Azinho é igual a 0,5. Isso, trocando aqui, né?
Azinho vai ser 1 dividido por 0,5, A igual a 2. Certo? Então, se P agora for um ponto XY qualquer, estiver sobre a elipse, o que vai acontecer? Então, se P, um ponto XY, está sobre a elipse, teremos, certo? Então, que a distância de P a F1, vou repetir aqui, então, a distância de P a F1 mais a distância de P a F2 tem que ser igual a 2 vezes o Azinho, que a gente acabou de deduzir. Então, essa primeira distância, né, vai ser raiz de x menos, atenção ao sinal, menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, mais raiz de x menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 novamente, ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 4. Certo? Bom, pessoal, a gente quer, é claro, se livrar dessas raízes. Então, fica mais fácil se, por exemplo, eu mandar esta raiz para o lado direito, subtraindo, deixar apenas uma raiz de cada lado. A gente vai ter que elevar ao quadrado mais de uma vez, já veremos na conta. Mas fica mais fácil se primeiro eu mandar qualquer uma dessas raízes para o outro lado. Por exemplo, vou trazer o 4 para a esquerda e mandar essa raiz para a direita. Então, aqui eu vou ter, ó, raiz de x mais 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, menos 4, igual a menos raiz de x menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, tá? E agora sim, eu vou elevar os dois lados dessa identidade, dessa igualdade, ao quadrado. Então, na esquerda eu vou ter o quadrado do primeiro, que apenas faz desaparecer a raiz, né? Então, x mais 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes raiz, então, menos 8 raiz, x mais 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, mais o quadrado do segundo, então, mais 16. Isso aqui vai ser igual a quadrado dessa raiz, né? Vai desaparecer o sinal e vai desaparecer a raiz. Então, x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Bom, veja que nós já podemos eliminar esse termo y menos 1 ao quadrado, porque ele aparece à esquerda e à direita. Então, aqui, este termo desaparece, esses dois termos. O que a gente vai fazer? Trazemos para a esquerda este x menos 1 ao quadrado e mandamos para a direita essa outra raiz. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Vou ter x mais 1 ao quadrado menos este termo, x menos 1 ao quadrado, mais 16, igual a, essa raiz agora foi para a direita, 8 raiz de x mais 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Vamos expandir aqui à esquerda para poder simplificar. Então, aqui eu vou ter, ó, x2 mais 2x mais 1 menos x2 menos 2x mais 1 mais 16 igual a 8 raiz de x mais 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Então, veja agora, né? Este x2 menos x2 desaparece. Eu vou ter aqui 2x menos menos 2x, então 4x. 1 menos 1 também desaparece, né? Mais 16, então 4x mais 16 igual a
8 raiz de x mais 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Bom, claro, a gente pode dividir tudo por 4 aqui, né? Então, dividindo por 4, à esquerda eu vou ficar com x mais 4 igual a 2 raiz de x mais 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, né? Isto. Beleza. Então, agora é aquilo que eu falei, a gente vai ter que elevar ao quadrado novamente, para finalmente se livrar dessa última raiz que está aqui. Certo? Então, por isso que, né, a gente simplificou do lado esquerdo o máximo que deu, porque agora a gente está elevando apenas x mais 4 ao quadrado do lado esquerdo. E aqui do lado direito, 2 vezes essa raiz. Então, vamos continuar aqui, ó, no cantinho, vamos ver se cabe. Então, elevando novamente, o que eu vou ter à esquerda? Vou ter x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a 4, né? Que multiplica, então, agora sem a raiz. Então, sem a raiz, já vou até expandir esses dois quadrados aqui. Então, bom, vou escrever aqui primeiro, 4x mais 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado. Então, ok, o que teremos, né? x2 mais 8x mais 16 igual a 4. Vamos expandir, abrir esses quadrados. Então, x2 mais 2x mais 1, né? Mais y2 menos 2y mais 1. Então, o que sobra aqui, ó? Veja bem, aqui eu tenho 8x, aqui eu tenho 4 vezes 2x, então este termo desaparece com este termo aqui, né? Vamos fazer o seguinte, então, esse x2, 4x2 menos x2, eu vou ficar aqui, ó, com 3x2, né? Bom, eu não tenho y aqui para cancelar do lado esquerdo, então aqui eu vou continuar, né? Com 4. Vou voltar a escrever y menos 1 ao quadrado, só para simplificar um pouquinho as coisas, né? Eu tinha aberto aqui, mas como eu não tenho com o que simplificar, volto a escrever como y menos 1 ao quadrado. E aqui, olha, 16, aqui eu tenho, ó, 1 mais 1, 2 vezes 4, 8. Então, 16 menos 8, 8. Então, veja, aqui a gente chegou a essa primeira expressão. Não, pera lá, deixa eu fazer uma correção aqui. Esse 1 entrou aqui dentro, né? Eu voltei a escrever y2 menos 2y mais 1 como y menos 1 ao quadrado. Então, aqui eu tenho, ó, 4 vezes 1 apenas, 16 menos 4, aqui é 12. E não 8, certo? Porque, deixa eu até indicar isso daqui. Eu abri e fechei, né? Então, esse termo aqui voltou a ficar y menos 1 ao quadrado, esses três. Então, só sobrou, de fato, 4, quando vai para a esquerda, 12. Então, chegamos aqui a essa expressão. Então, vejam que aqui, olha, a gente consegue ver que estamos com uma curva quadrática, de fato, certo? Se eu expandir aqui o y2 menos 2y mais 1, multiplicar por 4, etc., a gente vai obter uma expressão dessa forma, tá? Mas seria a expressão geral da elipse e a gente não consegue visualizar de fato essa curva. Então, o melhor é deixar dessa forma e eu vou dividir tudo isso por 12. Então, dividido por 12, eu vou escrever assim, ó. 3x ao quadrado sobre 12 vai dar x ao quadrado sobre 4, mais 4y menos 1 ao quadrado dividido por 12 vai ficar y menos 1 ao quadrado sobre 3 igual a 1. Então, aqui, olha, com
Com essa expressão, a gente consegue ter muito mais informações. Então, vejam bem, ó. Vamos desenhar aqui nesse cantinho tudo isso que a gente encontrou. Deixa eu colocar aqui. Bom, então, a começar pelos focos. Então, a gente já tinha o F1, menos 1, 1. Então, o foco F1 tá aqui. F2 é 1, 1. Então, 1, 1. Tá aqui. O foco F2, né? A gente vê que a distância entre eles é 2. De fato, metade da distância é 1, que é o nosso Czinho, tá? Bom, vejam que este ponto aqui, olha, esse ponto, ele tem coordenadas x igual a 0 e y igual a 1, que é exatamente o que aparece aqui na expressão, quer dizer, eu tenho x menos 0 ao quadrado e y menos 1. Então, dessa escrita aqui da elipse, eu tenho esse centro da elipse, que é o ponto 0, 1, que é exatamente o ponto médio do segmento F1 e F2. É o centro, né? É o ponto que está no meio do caminho entre os dois focos, tá? Vejam que os dois focos, eles pertencem à reta y igual a 1, assim como o centro, esses três pontos. F1, centro e F2 estão sobre a reta y igual a 1, tá? Bom, então a elipse vai ser o conjunto de pontos x, y que satisfaz essa equação. Então, por exemplo, veja que o ponto, quando eu faço y igual a 1, quando eu faço y igual a, quer dizer, quais são os pontos de interseção desta elipse com a reta y igual a 1? Então, nessa equação, quando eu faço y igual a 1, aqui eu fico com 0 sobre 3, ou seja, este termo aqui vai desaparecer. E eu fico com x ao quadrado sobre 4 igual a 1, ou seja, x ao quadrado igual a 4, x igual a mais ou menos 2. Então, veja, os pontos de interseção da elipse com a reta y igual a 1 são o menos 2, 0 e o 2, 0. Então, a elipse passa por esses dois pontos aqui, tá? Analogamente, eu posso aqui fazer o x igual a 0. Se eu fizer o x igual a 0, eu vou desaparecer esse termo. Então, eu fico com y menos 1 ao quadrado igual a 3, ou seja, y menos 1 ao quadrado, perdão, y menos 1 é raiz de 3, então y vai ser 1 mais ou menos raiz de 3. Então, certo? Vamos estar aqui, pensa, é como se a partir do centro eu andasse uma distância de raiz de 3 para cima, tá? E uma distância de raiz de 3 para baixo. Então, a distância entre esses dois pontos aqui é 2 raiz de 3. Então, essa é a elipse que tem essa equação ali. Esses 4 pontos que nós calculamos, vou marcá-los aqui de vermelhinho, ó. Esse é o ponto 2, 0 e seu simétrico, menos 2, 0. Aqui eu tenho x igual a 0, y igual a 1 mais raiz de 3. Aqui eu tenho x igual a 0, y igual a 1 menos raiz de 3. Esses 4 pontos são chamados os vértices da elipse, certo? Então, eles são pontos de interseção com os eixos. Quais são os eixos da elipse? Vejam aqui, né? Como o eixo maior da elipse, ou eixo focal, é a reta que contém os focos da elipse, tá? Então, no nosso caso aqui, vai ser a reta y igual a 1, certo? Vai ser o eixo maior da elipse, ou eixo focal. Tá? Então, nós temos os dois vértices que pertencem a ele, são a interseção da elipse com esta reta. Eles aparecem quando eu faço aqui na minha equação y igual a 1. Então, quando eu zero este segundo termo aqui, para resolver, então, x ao quadrado sobre 4 igual a 1. Ganhamos esses dois pontos, esses dois vértices.
O outro eixo é o eixo menor, tá? Então, o eixo menor é o eixo que é perpendicular ao eixo maior e passa pelo centro da elipse. No nosso caso aqui, é a reta x igual a zero, certo? Então, vou colocar aqui, é o eixo y, né? Nesse nosso exemplo. O eixo y é o eixo menor, tá? E a reta y igual a 1 é o eixo maior da elipse, tá? Então, já vou dizer uma coisa para vocês, assim. Olhando aqui para essa equação aqui, essa igualdade, se a gente expandir aqui, né, o y menos 1 ao quadrado, y quadrado menos 2y mais 1, enfim, a gente vai obter uma equação dessa forma, só que vejam que não vai ter um termo xy, ou seja, nessa equação aqui, esse coeficiente c será igual a zero, nesse caso. Quando isso acontece, isso significa que o eixo maior e o eixo menor são paralelos aos eixos x, y, certo? E veja que é o caso. O eixo maior é paralelo ao eixo x, o eixo menor é o próprio eixo y, certo? Então, quando a gente tiver uma equação como essa, em que o coeficiente czinho aqui é diferente de zero, então a gente vai ter uma elipse virada, igual eu desenhei anteriormente, certo? Então, o eixo maior é uma reta inclinada, né? Não é paralela a nenhum dos eixos. Enfim, nós não vamos ver muitos desses casos, eu acredito. Acho que a gente vai ver mais nos exercícios e nos exemplos, situações em que o eixo maior é paralelo ao eixo x ou ao eixo y, tá? Então, ó, tem um teorema, que é o teorema 71, que ele diz o seguinte, ó. O teorema 71, eu acho que eu até quase posso generalizar o que aconteceu aqui nesse exemplo. Então, vou escrever da seguinte forma, ó. O teorema 71 aí da apostila. Se o meu foco for da forma menos C, 0, F1, e o F2 for C, 0, certo? Com uma excentricidade aí, qualquer, C dividido por A. Tá? Deixa eu apagar isso daqui, só para não nos confundir um pouquinho. Então, se eu tiver uma elipse, tá? Com focos, vejam que esses focos estão sobre o eixo X. Então, aqui, olha, na nossa situação, né? O eixo focal vai ser o eixo X, certo? Então, o que vai acontecer é que, deixa eu apagar aqui. O que vai acontecer é que a equação dessa elipse vai ser x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, em que b ao quadrado é a ao quadrado menos c ao quadrado, certo? E b é o número positivo, né? Cujo quadrado é a ao quadrado menos c ao quadrado. Veja que é exatamente o que acontece aqui no nosso exemplo, com a diferença que aqui a gente tem esse y menos 1, porque os nossos focos estavam sobre a reta y igual a 1, tá? Então, o que vai acontecer nesse caso, deixa eu... É o seguinte, ó, vamos desenhar aqui a situação. Bom, nós vamos ter os focos, então, menos C, 0, F1, e C, 0, tá? Então, vejam, né? O eixo X vai ser o eixo maior, o eixo Y, o eixo menor, certo? Então, veja, quando eu faço agora y igual a 0, eu tenho x ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1, que era essa situação aqui, né, de antes. Então, a elipse vai passar pelos pontos menos a 0 e a 0. Então, esses vão ser dois vértices. E quando eu faço x igual a 0,
eu tenho y ao quadrado igual a b quadrado e y igual a mais ou menos b. Então, ela também vai passar pelos pontos 0b e 0 menos b. Então, esses vão ser os 4 vértices. Nossa, vou desenhar de novo. Vou desenhar de novo porque eu tenho que subir um pouquinho. Espera lá. Vamos lá. Então, temos aí os focos. Não vou escrever as coordenadas, não. Só para noção. Então, esses são os focos, né? Os vértices sobre o eixo X, que tem coordenadas. Então, vou colocar aqui mais ou menos a 0. Os vértices sobre o eixo Y, que tem coordenadas 0, mais ou menos b, tá? E a nossa elipse vai, então, passar por esses 4 vértices. Então, neste caso aqui, o eixo X é o eixo maior, tá? Então, o eixo X é o eixo maior. O eixo Y é o eixo menor. E temos os 4 vértices. Tá? E o centro é o 0, 0, né? Que é o ponto médio o ponto que está à mesma distância de F1 e F2, aqui o 0, 0. Certo, pessoal? Então, eu posso mover esse centro. Por exemplo, como a gente aqui empurrou o centro uma unidade para cima. Então, eu desloquei o eixo maior para a reta y igual a 1, né? Os vértices foram deslocados uma unidade para cima. Então, o que aqui aconteceu, ó, o meu centro não tem coordenada 0, 1, então a minha elipse tem essa expressão aí. Então, se eu mover o centro pelo espaço, eu vou apenas alterar aqui dentro do quadrado, vai ser x menos x0 e y menos y0, em que x0 e y0 são as coordenadas do centro. A gente pode fazer isso, né? E nesse caso, o eixo maior vai ser paralelo ao eixo x e o eixo menor paralelo ao eixo y, tá? Já escrevo isso. Antes, eu só queria dizer que a demonstração desse teorema, que está aí na apostila, eu não vou fazer agora, porque ela é uma breve repetição dessa conta que a gente fez. O que a gente vai trocar aqui agora é o seguinte, ó, então, no lugar aqui, olha, de menos 1, eu vou colocar menos c, né? Aqui eu vou apagar esse menos 1, porque eu tenho y menos 0 ao quadrado, então fica apenas y ao quadrado. Tá? E aqui, então, em vez de eu ter x menos 1, vai ser x menos c. E aqui, esse menos 1, novamente, eu vou apagar, porque, né, y menos 0 ao quadrado, y ao quadrado. Certo? E aqui, então, em vez de ser, 4, vai ser 4a ao quadrado, né? A gente vai elevar ao quadrado aqui, perdão, não é 2a aqui ainda. Antes de elevar ao quadrado, né? 2a. Então, o azinho vai depender aqui da excentricidade da elipse. E aí, quando, então, elevamos os dois lados ao quadrado, aqui vai ficar, então, ó, x mais c ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, né? Aqui, sim, agora, vai ser menos 2a, né? E aqui, então, menos x menos c ao quadrado, y menos 0 ao quadrado. E aí, continua-se a conta, como a gente fez anteriormente. Bem, vai cancelar aqui o termo do y, enfim. Fazendo as contas, continuando, vocês vão chegar a esta equação aqui. Tá bem? Em que b ao quadrado é a quadrado menos c quadrado. Bom? Só uma última coisinha aqui, ó. Então, essa distância, deixa eu colocar aqui, ó. Essa distância aqui, que tem o valor azinho, né? Vale azinho, esse ponto é o ponto A0.
muitas vezes é chamada semi-eixo maior, né? Porque é metade do eixo maior. E essa distância aqui, que tem tamanho Bzinho, né? Já que essa aqui é o ponto 0, Bzinho, é o semi-eixo menor, é metade do eixo menor. Tá bem? Bom, então, o que eu queria comentar com vocês é a questão de a gente poder, deixa eu apagar aqui, então, daqui pra frente vocês, né, continuem essa conta. Enfim, como no exemplo anterior, e vão chegar naquela expressão. Então, o que eu queria dizer é que a gente pode, se por exemplo, o ponto C, em vez de ele ser o 0, 0, ele for, por exemplo, tiver coordenadas x0, y0, né? Então, aqui é o ponto C. Então, o que eu fiz foi mover o centro x0 unidades para a direita e y0 unidades para cima. Então, eu estou deslocando, né? Essa minha elipse que estava ali, passa agora a ter, ó, o semi-eixo menor, o eixo maior, etc. Só para dar uma ideia aqui. Então, empurrei, né? Então, como é que fica a equação agora dessa nova elipse? Bom, eu tinha x ao quadrado, vai ser apenas fazer x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais, eu tinha y ao quadrado, então aqui fica y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Tá? Então, é isso. Não tem mistério. É só a gente fazer essa substituição aí na equação. E também o contrário, né? Se a gente tiver uma equação, é o próximo exemplo nosso aqui. Trabalhamos a equação e chegamos em algo desse tipo, a gente imediatamente identifica as coordenadas do centro e a forma geral da elipse, para achar então os vértices e desenhar a elipse. Tá bem? Então, por exemplo, né? Então vejam bem, isso, uma coisa é uma direção. Então, em uma direção a gente tem os focos, a excentricidade e deduz a equação, né? A outra direção se eu der algo desse tipo para vocês, como é que a gente chega numa equação dessa forma aqui, né? Mais geralmente. Tá bem? Então, vamos ver isso no próximo exemplo. São aquelas contas que vimos na aula passada, como achar o centro e o raio da circunferência, né? Como localizar a parábola, etc. Agora, mesma coisa com a elipse. Então, ó, o exemplo 74 diz o seguinte: se a equação dada for 4x ao quadrado mais 9y ao quadrado menos 16x mais 18y menos 11 igual a 0. Então, aqui é aquela velha história de completar o quadrado, né, pessoal? Igual nós fizemos. Então, vejam. Temos aqui, ó, vou colocar 4, né, que multiplica x ao quadrado menos 4x. Deixa já um espacinho ali. Mais 9, que multiplica y ao quadrado mais 2y. Deixa o espacinho ali. Igual a, manda esse 11 para a direita, esse menos 11 para a direita. Então, vejam bem, para que isso daqui seja um quadrado, eu preciso somar 4. Então, agora, 4 vezes 4, 16. Então, eu vou acrescentar 16 à direita. Para que isso daqui agora seja um quadrado, eu preciso somar 1. Então, 1 vezes 9, eu vou agora somar 9 à direita. Então, à esquerda nós temos 4 vezes x menos 2 ao quadrado, mais 9y mais 1 ao quadrado, igual a 11 mais 9, 20, mais 16, 36. Um número bonito, né? Tudo quadrado aqui, todas as coisas são quadradas, ótimo. Então, dividimos tudo por 36, x menos 2 ao quadrado
sobre 9 mais y mais 1 ao quadrado sobre 4 igual a 1. Então, veja, ó, estamos exatamente nesse caso aqui. Tá? Bom, então de cara a gente já identifica quem é o centro dessa elipse. O centro tem coordenadas, ó, 2, 1, menos 1, 2, menos 1. Atenção ao sinal, né? E qual que é a nossa elipse? Bom, então vejam, né? Azinho ao quadrado, ó. Azinho ao quadrado igual a 9, ou seja, azinho igual a 3, né? E bzinho ao quadrado igual a 4, então bzinho igual a 2. Então, né, o semi-eixo maior vale 3 e o semi-eixo menor vale 2. E aqui, bom, para desencargar quem é Czinho? Czinho é a distância entre os dois focos, né? Que a gente não sabe quem são ainda, mas já podemos descobrir logo mais. Então, primeiro Czinho, o que nós temos aqui, né? O b quadrado é a quadrado menos c quadrado. Então, c quadrado, ele é a quadrado menos b quadrado. Então, a quadrado, ele é 9 menos 4, né? Que é 5. Então, o c é raiz de 5, que é, então, a distância entre os dois focos. Tá? Perdão, é 2 vezes a distância entre os dois focos. 2 vezes. Não, é a metade da distância, desculpa. 2 vezes C, né? Então, aqui é a metade da distância entre os dois focos. É Czinho. Então, Czinho, na verdade, vai ser a distância de um foco ao centro, ó. Né? Essa medida aqui é Czinho. A distância de cada foco ao centro é Czinho, né? Ok, então com isso vamos desenhar essa elipse. Então vamos lá. Começando pelo centro, acho que o centro tem coordenadas 2 menos 1, acho que eu vou então subir um pouquinho esse eixo para nos dar mais espaço aqui, peraí. Então, vou colocar 1, 2, menos 1. Aqui tá o centro da elipse, C. Então, veja bem, o semi-eixo positivo, ó, este vértice aqui, com isso a gente já sabe, né, que olhando para essa expressão, o eixo maior da elipse é paralelo ao eixo X. E passando pelo centro, que tem coordenada y igual a menos 1. Então, esse eixo maior vai ser a reta y igual a menos 1. Ó, y igual a menos 1 é o eixo maior desta elipse. Então, os focos vão estar sobre essa reta, né? E o vértice também vai estar sobre essa reta. Esse primeiro vértice aqui, vou chamá-lo azão 1 e esse outro aqui azão 2, só para a gente se localizar. Então, esse azão 1, ele tá a distância azinho do centro para a direita. Então, aqui se o centro tem coordenadas 2 menos 1, eu vou andar 3 para a direita. 1, 2, 3, 5. Então, aqui está, ó, esse vértice azão 1. Ele vai ter coordenadas 5 menos 1, porque ele está à distância azinho do centro. De forma análoga, este outro vértice está à distância azinho do centro para a esquerda. Então, se é 3, então vou lá, 1, 2, menos 1. Então, o outro vértice está aqui. Tá? Esse vértice, então, é A2, tem coordenadas menos 1, menos 1. Então, esses são os dois vértices sobre o eixo maior. Quem são os vértices sobre o eixo menor? Então, ó, esses vértices, vamos chamá-los aqui B1, B2.
tá? Eles estão à distância Bzinho do centro sobre o eixo menor. Então, o eixo menor, ele é paralelo ao eixo Y, passando pelo centro, tá? Aqui, ó. Né? É a reta x igual a 2, é o eixo menor dessa elipse. Certo? Então, o outro vértice vai estar sobre essa reta a uma distância de 2 para cima. Então, ó, 1, 2. Aqui eu tenho B1, que vai ter, então, coordenadas. Então, eu subi aqui. Pera lá, subi 1, 2, coordenadas 1. Descer um pouquinho aqui. Então, esse B1 vai ter coordenadas 2, 1. Né? X igual a 2, Y igual a 1. E a partir do centro agora eu ando 2 para baixo, então, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 2, menos 3. Né? Então, esse B2 vai ter coordenadas 2, menos 3. Né? Porque a partir do centro eu ando 2 para baixo. Acho que está um pouquinho distorcido aqui meu desenho, né? Então, aqui, ó, 1, 1, um pouquinho mais para baixo esse ponto. Então, só 1, 1. Bem aqui no limite da tela. Aqui seria o B2. Com coordenadas menos 3, 2. Perdão, 2 menos 3. Tá? Bom, então a nossa elipse, já vou desenhá-la, ela tá aí, ó. Tá um pouquinho amassada ficou, mas enfim. O importante é saber que, ó, a distância, então, do centro a esse vértice A1 é 3, que é o Azinho, assim como a distância do centro ao A2 é 3, e a distância do centro ao B1 é 2, assim como a distância do centro ao B2. Ah, e quem são os focos? Bom, para isso agora a gente usa Czinho. Então, Czinho, ó, a distância de F1 ao centro é exatamente esse Czinho. Então, eu vou andar raiz de 5 para, né, raiz de 5 para a direita. Então, aqui eu vou ter, eles vão estar sobre o eixo maior, né? Então, eu vou ter, ó, 2 mais raiz de 5. Vou escrever aqui do ladinho, primeiro de colocar. Esse seria, bom, o F2, de acordo com o nosso desenho ali, né? E o F1 seria aqui 2 menos raiz de 5. Vou andar raiz de 5 para esquerda. Então, aqui, raiz de 5. Então, ó, o foco 1 é ando 2 menos raiz de 5 sobre a reta, né? Y igual a menos 1. E o segundo foco, 2 mais raiz de 5 menos 1. Tá? Então, pessoal, esses são todos os elementos da parábola. Tudo que a gente precisa saber da parábola, perdão, da elipse. Tudo que a gente precisa saber da elipse, a gente descobre através dessa equação. Começando pelo centro, as coordenadas do centro. Depois, descobrimos, né, quem é Azinho quadrado, Bzinho quadrado. Para descobrir Azinho e Bzinho. Achamos quem é C. E, portanto, a distância entre os focos e, melhor ainda, né, vou colocar antes, como nós fizemos aqui, a distância desses focos ao centro. É Czinho. Tá? Melhor assim do que, né, ver como a distância entre os focos. E aí a gente vai desenhando. Então, a partir do centro, e sabendo que meu eixo maior é paralelo, né, ao eixo X, meu eixo menor é paralelo ao eixo Y, a gente vai marcando os vértices
encontramos os focos, enfim, desenhamos a parábola. Ai, meu Deus, desenhamos a elipse. Tá bem, gente? Bom, então, esse é o caso em que o eixo maior é paralelo ao eixo x. De forma análoga, a gente pode ter o caso em que o eixo maior é paralelo ao eixo y. Então, a nossa elipse ela vai estar na vertical, né? O eixo maior é vertical. Aqui o eixo maior é horizontal. Então, vamos enunciar esse teorema e já ver um exemplo. É similar ao teorema 71, tá? Aqui, olha, cadê ele? Peraí. Acho que nem é um teorema, ele na apostila está como uma observação. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Certo? Então, analogamente, temos o seguinte: se os focos têm coordenadas 0C e 0 menos C, ou seja, estão sobre o eixo Y, tá? E a excentricidade, né, for, como antes, Czinho sobre Azinho, então a equação dessa elipse será da forma x² sobre b² mais y² sobre a² igual a 1, em que b² é igual a a² menos c², né? E b maior que zero. Então, mesma coisa, só trocou aqui o denominador do x² e do y². E é isso que faz inverter. O eixo passa a ser, o eixo maior passa a ser vertical e o eixo menor horizontal. Certo? Por quê? Porque o a² é maior que o b². Então, né, o semi-eixo A é maior que o semi-eixo B, e aí a nossa elipse fica vertical. Então, o que a gente vai ter nesse caso é algo assim, olha. Vou desenhar primeiro. Nossa, amassei muito. Então, a gente vai ter algo assim. Certo? Então, os focos vão estar aqui, ó, 0C, 0 menos C. Certo? Nós vamos ter aqueles 4 vértices, só que agora vão ser, né? Esse é o vértice 0A, esse é o vértice 0 menos A, esse é o vértice menos B0 e esse outro, o B0, certo? E aí o centro da elipse, novamente, é o 0, 0. Certo? E aí, claro, se a gente quiser deslocar esse centro, colocá-lo em outro lugar, aqui, por exemplo, então a gente mantém essa ideia, né? O eixo maior é vertical, o eixo menor é horizontal, a gente só está empurrando a elipse, né, para outro lugar no plano cartesiano, certo? Se aqui for, por exemplo, um ponto com coordenadas x0 e y0. Então, isso só provoca aquela mudança aqui, né? Vou colocar... Bom, colocar aqui embaixo. Então, x menos x0 ao quadrado sobre b² mais y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1, né? Isso aqui, então vamos escrever assim, olha, se o centro for a origem, nós temos essa expressão. Se o centro tiver coordenadas x0, y0, a gente tem essa pequena adaptação aí a ser feita. Tá? Deixa eu reescrever aqui. Só para dar mais espaço ali. Tá bem, pessoal? Então, ó, por exemplo, vamos ver aqui. Se tivermos a equação, ó, 7x2 mais 5y2
mais 14x menos 10y menos 23 igual a zero. Então, queremos achar aí os elementos dessa elipse e desenhá-la. Bom, então, como sempre, né, vamos lá. Começamos. 7 que multiplica x ao quadrado, ó, mais 2x. Já deixa aí um espacinho. Mais 5 que multiplica y ao quadrado menos 2y igual a 23. Então, aqui, o que a gente vai fazer para completar o quadrado? Somar 1. Quando eu somo 1, eu estou somando 7 do lado esquerdo, então, mais 7 à direita. Aqui, y2 menos 2y, mais 1. Então, eu estou somando 5 do lado esquerdo, mais 5 do lado direito. Então, o que nós temos? 7 que multiplica x mais 1 ao quadrado, mais 5 que multiplica y menos 1 ao quadrado, igual a 23 mais 7 mais 5, 35. Então, dividindo por 35, teremos x mais 1 ao quadrado dividido por 5, mais y menos 1 ao quadrado dividido por 7, igual a 1. Essa é a equação reduzida desta elipse. E aí, de cara, já vamos logo identificar quem é o centro. O centro tem coordenadas menos 1, 1. Então, a gente empurrou aqui, ó, menos 1, 1. Vai vir parar aqui, o centro nesse exemplo, né? Vou desenhar aqui do lado depois. Bom, então, vamos lá. Precisamos saber quem é A, porque A ao quadrado igual a 7, então, A é raiz de 7, né? B ao quadrado igual a 5, então, B é raiz de 5. E C, então, C que é A ao quadrado menos B ao quadrado, então, C ao quadrado que é 7 menos 5 que é 2, então, C é raiz de 2. Então, ó, A é raiz de 7, B é raiz de 5, C é raiz de 2. Tudo raiz dessa vez. Mas são as distâncias, né? São as distâncias. Então, vamos lá, ó. Bom, aqui, os eixos XY mais o nosso centro tá no menos 1, 1. Então, ele tá aqui. Então, veja, nesse caso, nós sabemos, né, como o A ao quadrado está debaixo do Y, então, o eixo maior é paralelo ao eixo Y. Então, esse vai ser o eixo maior, que é a reta x igual a menos 1, tá? É o eixo maior. Tá. E o eixo menor passa pelo centro, é paralelo ao eixo x, que vai ser, então, essa reta aqui, ó. Y igual a 1. É o eixo menor. E ali tá o nosso centro. Então, esses valores são o quanto a gente vai andar para cima ou para baixo em cada eixo para achar os vértices. Então, vamos lá. Para achar esses vértices daqui, sobre o eixo maior, eu vou andar A para cima. Então, eu vou andar, ó, raiz de 7 para cima. E vou andar raiz de 7 para baixo. Então, bom, posso escrever as coordenadas, né? Já que o C tem coordenadas menos 1, 1, então, x está fixo igual a menos 1, então, eu vou andar 1 mais, perdão, o x está fixo igual a menos 1, então, o y eu vou andar 1 mais raiz de 7 para cima, e o x está fixo igual a menos 1, e o y, daqui eu ando 1 menos raiz de 7. Tá? Agora, para achar esses dois vértices aqui sobre o eixo menor, eu vou andar, então, raiz de 5 para a direita. Então, o y está fixo, eu vou andar raiz de 5. Então, eu ando a partir do menos 1, raiz de 5. Então,
menos 1 mais raiz de 5, e o y fixo igual a 1, e ando raiz de 5 para a esquerda. Então, aqui eu vou ter menos 1 menos raiz de 5, y igual a 1. Aqui. Então, esses são os 4 vértices. Espero ter feito minimamente ok. Acho que vou subir só esse daqui um pouquinho mais para cima. Para ficar simétrico. E aí, então, nossa elipse. Passando pelos 4 vértices. Bom, já que eu desenhei aqui, vamos colocá-lo aqui. Esse ponto tem essas coordenadas, menos 1, 1 mais raiz de 7. E os focos? Bom, os focos, a partir do centro, eu vou andar, então, raiz de 2 para cima e para baixo, porque os focos estão sempre sobre o eixo maior, ou o eixo focal. Então, vou andar raiz de 2 para cima, então, vou ter, 1 mais raiz de 2 aqui, e 1 menos raiz de 2 aqui. Vai aqui para baixo, né? Porque raiz de 2 é maior que 1. Então, deixa eu subir um pouquinho aqui. Tá? Bom. Então, aqui, né, temos os focos. Vou colocar aqui, ó, F1 e F2. Eu vou escrever aqui embaixo, ó, F1. Claro, eu tenho, então, x está fixo, igual a menos 1. E vai ser 1 mais raiz de 2, a coordenada y, subir raiz de 2 aqui, né? E o F2, x está fixo igual a menos 1 e 1 menos raiz de 2. Então, esses são os focos. Então, essa é a nossa elipse, gente. Tá? Ok. Então, é isso, quando nós tivermos, né, uma situação como essa, uma equação, esse é o estudo que a gente tem que fazer. Achar a equação reduzida, porque aí a gente já descobre, ó, é o contrário, né? Como aqui o a ao quadrado está debaixo do eixo y, está debaixo do y, menos 1 ao quadrado, no caso, então o eixo maior é paralelo ao eixo y, então vai ser uma reta vertical, né? No caso anterior era o contrário, mas enfim. Então, assim vamos trabalhando e encontrando, né, esses vértices usando aqui essas distâncias, né? Então, Azinho, distância do vértice sobre o eixo maior dos vértices ao centro. Bzinho, distância dos vértices ao centro no eixo menor. E Czinho, distância dos focos ao centro. Tá? Então, agora vamos ver o último caso aí, a última curva quadrática, que são as hipérboles, que são primas, como eu falei, né, das elipses. Vamos lá, então. Bom, pessoal, então vamos lá. Nós vamos começar novamente com... vamos colocar aqui. Então, queremos falar de hipérboles, certo? Então, nós vamos começar novamente com 2 pontos, F1, F2, pontos quaisquer, tá? Que vão ser os focos da hipérbole, tá? Como antes, colocamos C como a distância de F1 a F2 sobre 2, então metade da distância, ou seja, a distância dos focos ao centro, né? E, bom, aqui nós vamos tomar um número Azinho menor que C qualquer. Eu acho que eu esqueci de falar isso quando eu defini a elipse, que esse Azinho é qualquer número, no caso da elipse, maior do que C, né? Que vai ser 2 vezes Azinho vai ser a soma das distâncias, né? Do ponto aos focos da elipse. Então, aqui agora a gente vai querer Azinho menor que C, tá? Bom, então, a hipérbole de focos F1, F2 e excentricidade C dividido por A vai ser o conjunto de pontos,
Então, suponha que a gente tenha, né, aqui a excentricidade, né, Czinho sobre A, como antes, em que A é um número qualquer menor do que C. Então, a hipérbole vai ser o conjunto de pontos P, tais que... Bom, então agora eu vou querer que a diferença entre as distâncias P, F2. Então, a diferença da distância de P ao F1 menos a distância de P ao F2. Eu não sei qual distância é maior do que a outra. Para que isso sempre seja positivo, eu coloco aqui um módulo, tá? Que essa diferença seja igual a 2Azinho. Então, por isso que eu digo que ela é prima da elipse, porque a elipse era a soma das distâncias. Como é uma soma e distância positiva, a gente não precisa do módulo. Aqui a gente precisa colocar um módulo, tá? O A2A. Então, aquela história, né? Quando a gente coloca, então, coordenadas nesses pontos, se o F1 tiver coordenadas x1, y1, F2 tiver coordenadas x2, y2 e P coordenadas x, y. Então, nós queremos, né, que a distância de P a F1 vai ser x menos x1 ao quadrado, mais y menos y1 ao quadrado, tome a raiz, menos x menos x2 ao quadrado, mais y menos y2 ao quadrado, né? Então, o módulo dessa diferença seja igual a 2A. Tá? Bom, então, trabalhando essa equação de forma similar ao que a gente fez no caso da elipse, a gente vai encontrar a equação da hipérbole. Aqui vai dar um pouquinho mais de... A gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque tem esse módulo, né? Tem essa diferença de raízes, enfim, a conta vai ser um pouquinho mais complicada, como vocês verão já já. Tá? A gente vai fazer a conta num caso específico. Tá bem? Só vou fazer um desenho aqui esquematizado, enfim, ó. Só para a gente ter uma ideia dessa curva. Então, imagina que eu tenho aqui, né, 2 pontos. Vou colocar aqui o foco F1, o foco F2, certo? Então, novamente, o centro, né, dessa hipérbole vai ser o ponto médio do segmento F1, F2, tá? Bom, então, o eixo, nós temos de novo 2 eixos, como no caso da elipse. Temos o eixo aqui que passa pelos 2 focos, tá? Deixa eu colocar aqui essa reta pelos 2 focos e pelo centro, tá? E temos o outro eixo que é o perpendicular que passa pelo centro. Só que a elipse, ela tem o seguinte formato. Vamos dizer assim e assim. Tá bem? Ela não é como a circunferência ou a elipse, que é fechada, tá? A hipérbole, não sei se eu falei elipse antes, me desculpa se tiver falado. Então, a hipérbole, ela tem 2 folhas. Ela tem um formato parecido com o da parábola, não é igual, tá bom? Lembra, é similar, mas ela tem 2 folhas. É uma curva que não é conexa, tá bem? Então, esse eixo que passa pelo... E ela é simétrica em relação ao eixo que passa pelos focos. Então, esse eixo daqui, deixa eu desenhá-lo de verde, é chamado o eixo real da hipérbole, tá? E a interseção dele com a hipérbole nos dá 2 vértices, tá? São os vértices reais, enfim, são os 2 vértices da hipérbole. Essa outra reta que tá aqui, tá? É chamado o eixo imaginário. Da hipérbole, tá? Vejam que essa reta, ela não corta a hipérbole,
não tem vértices da hipérbole sobre o eixo imaginário, tá bem? Na equação, quando a gente tiver deduzido, eu vou mostrar a vocês, seriam números complexos, tá bem? Que seriam esses vértices, os chamados vértices imaginários, mas aqui no plano cartesiano eles não existem, tá bem? A hipérbole ela só tem 2 vértices, são esses 2 pontos aqui, onde a hipérbole corta o eixo real, tá? Então vamos ver aqui um exemplo, e aí a gente vai identificar esses elementos todos, vamos lá. Certo, então vamos ver aqui, é o exemplo 80 da apostila. Então, nós queremos a equação da hipérbole, cujos focos são menos 1, 0, 1, 0, tá? E que tem excentricidade igual a 2. Então, vamos colocar aqui, excentricidade igual a 2. Lembrando que excentricidade é C sobre A, tá? Bom, então, novamente, né, como no primeiro exemplo da elipse que a gente viu, nós precisamos primeiro encontrar quem é Czinho. Então, Czinho, né, é a metade da distância entre os focos. No caso aqui, de novo, vai ser a distância entre os focos é 2, né, pessoal? Dividido por 2, 1. Bom, então, como eu tenho excentricidade, que é Czinho sobre A, ou seja, 1 sobre A igual a 2, veja que aqui o A é igual a 1 meio, né? Ok, então, vamos aí fazer as contas. Então, se a gente tiver um ponto XY sobre a elipse, o que as coordenadas de x e y precisam satisfazer, né? Então, se, vamos lá, já vou escrever aqui direto, só por uma razão de espaço mesmo. Então, se o ponto XY, então, se P XY está sobre a hipérbole, teremos hipérbole, então, nós vamos ter, né, que, vamos lá, a raiz de x menos 1 ao quadrado mais, bom, y menos 0 ao quadrado, então essa é a distância de P ao F1, menos raiz de x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado, então distância de P a F2, o módulo disso tem que ser 2 vezes Azinho, então 2 vezes 1 meio, que é igual a 1. Bom, então, o que a gente já vai fazer direto? A gente já vai elevar tudo isso ao quadrado. Quando eu elevo um módulo ao quadrado, né, que é o que a gente tem aqui, módulo ao quadrado, o módulo desaparece. Então, vai ser o quadrado do primeiro termo, que vai ser, então, x mais 1, né, ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então, menos 2 raiz de x mais 1 quadrado, mais y quadrado, vezes o segundo termo, que é raiz de x menos 1 quadrado, mais y quadrado, né? Mais o quadrado do segundo, que é x menos 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, tem que ser igual ao quadrado de 1, que nesse caso continua sendo 1. Certo? Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos jogar essa raiz para a direita e trazer esse 1 para a esquerda. Deixar à direita apenas esse termo com raiz, porque novamente a gente vai ter que elevar ao quadrado e deixar à direita só a raiz para ela desaparecer. Bom, então vejam que aqui, olha, né? Eu vou ter, expandindo aqui, eu tenho x quadrado mais 2x mais 1, né? Mas aqui eu vou ter x quadrado menos 2x mais 1, né?
y quadrado mais y quadrado mais 2y quadrado, né? E esse menos 1 aqui, menos 1, igual a, do outro lado, o produto dessas raízes. 2 vezes raiz x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado, vezes a outra raiz. X menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado. Então, aqui do lado esquerdo, este 2x desaparece com esse menos 2x, né? Vamos ficar, então, com 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 1 igual a... Bom, deixa eu chegar para cá para a gente ir economizando espaço também, né? Depois vamos precisar. Então, 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais 1 igual a 2 vezes essas duas raízes. Raiz de x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado vezes raiz de x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado. E agora, novamente, a gente vai elevar esses dois lados dessa equação ao quadrado. Então, isso dá um pouco de conta, tá, pessoal? Isso dá um pouco de conta. Do lado direito, bom, o que que vai... Vamos lá. Só um minutinho, deixa eu me localizar aqui. Tá, eu vou já escrever o resultado, deixo aí para vocês verificarem, tá bom? Senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Quando eu elevo aqui o lado esquerdo ao quadrado, no fim das contas vai sair 4x elevado a 4, mais 4y elevado a 4, mais 8x ao quadrado y ao quadrado, mais 4x ao quadrado, mais 4y ao quadrado, mais 1. Isso do lado esquerdo. Do lado direito, elevando ao quadrado, vai ficar, bom, 4, né? 2 ao quadrado, 4, que multiplica x elevado a 4, mais y elevado a 4, mais 2x ao quadrado, y ao quadrado, menos 2x ao quadrado, mais 2y ao quadrado, mais 1. Tá? Elevando, cada raiz ao quadrado vai desaparecer, então fazendo o produto, né, do que tá dentro das raízes, o que vai sair é isso daqui. Verifiquem aí. Então, várias coisas vão se cancelar, ó. 4x elevado a 4, menos 4x elevado a 4, 4y elevado a 4, menos 4y elevado a 4. Veja bem, ó, aqui eu tenho, vamos lá, 8x quadrado y quadrado, ó, 8x quadrado y quadrado. Então, todos esses termos de grau 4 se cancelam. E o que é que sobra? Bom, veja bem, aqui eu tenho 4x ao quadrado, aqui eu tenho menos 8x ao quadrado. Quando eu mando para a esquerda, 4 mais 8x ao quadrado vai ficar 12x ao quadrado. Então, este termo mais este termo dá 12x ao quadrado. Aqui eu tenho, ó, 4y ao quadrado. Aqui eu tenho 8y ao quadrado, né? Então, 4 menos 8 vai dar menos 4y ao quadrado. Então, menos 4y ao quadrado. Aqui eu tenho 1, então 4 menos 1 dá 3. Então, isso aqui... No fim das contas, o que sobra é isso daqui, tá? E dividindo tudo isso por 12, então, o que a gente obtém pera lá, deixa eu ver se eu vou dividir por 12. Não, eu tenho que deixar um 1 do lado de cá, então, vou dividir por 3. Então, veja, eu vou ficar com 4x ao quadrado menos 4 sobre 3y ao quadrado igual a 1. Vejam que aqui eu posso escrever da seguinte forma, ó, isso é x ao quadrado dividido por 1 meio ao quadrado. Lembrem-se que 1 meio é o azinho, ó.
Então, olha o azinho ao quadrado aparecendo aqui, tá? Menos y ao quadrado dividido por raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Vejam que esse daqui vai ser o bzinho, porque olha só, o bzinho agora, bzinho ao quadrado, agora vai ser czinho quadrado menos azinho quadrado, porque o azinho é menor que o c, nesse caso. Então, o c é 1, então isso fica, ó, 1 menos o a é 1 meio, então 1 menos 1 quarto, ou seja, 3 sobre 4. Então, aqui eu tenho, né, y ao quadrado dividido por 3 sobre 4, ou seja, dividido por b ao quadrado. Então, o b é, de fato, raiz de 3 sobre 2. Então, o que está aqui embaixo é b ao quadrado. E aqui está o azinho. Isso daqui igual a 1. Então, essa é a equação da nossa hipérbole. Tá certo? Então, vejam que aqui, de fato, ó, temos a ao quadrado, vou colocar aqui, isso é azinho quadrado. Aqui eu tenho bzinho quadrado, né? O centro é a origem, nesse caso, 0, 0. Né? Vejam que, de fato, o centro é o ponto médio aqui entre esses dois focos que estão sobre o eixo X. E vamos lá, então, fazer o esboço, ó. Bom, então os focos, veja, né? Os focos, ó, menos 1, 0, né? E 1, 0. Tá? Então, F1 é menos 1, 0. Então, F1, F2. Certo? E aí, a hipérbole, tá? Aqui, ó. Tá bem? Então, tem aí essas duas folhas. Quais são os vértices dessa hipérbole? Bom, gente, vamos lá. Primeiramente, qual que é o eixo real? O eixo real é o eixo X. Tá? Então, aqui, o eixo real é o eixo que contém os focos, né? Eixo real, tá? É o eixo X. O eixo imaginário é o eixo Y. É a reta que não tem interseção com a hipérbole. É o eixo Y. Então, os vértices são a interseção, né, da hipérbole com o eixo real, são esses dois pontos. Então, eu olho aqui para a minha equação, eu tenho que fazer y igual a 0. Quando y é igual a 0, veja, eu tenho x ao quadrado igual a 1 meio ao quadrado. Então, x igual a mais ou menos meio, né? Então, são justamente esses pontos aqui, ó. Então, vai ser o ponto 1 meio, 0, né? E o ponto menos meio, 0. São os dois vértices. Vou colocar aqui, menos meio, 0. Tá bem, pessoal? Né? E, bom, quais seriam os vértices imaginários, né? Que eu disse que eu ia comentar com vocês. Os vértices imaginários, vejam, quando eu faço x igual a 0, eu teria que ter y ao quadrado igual a menos raiz de 3 ao quadrado. Então, não existe um número real cujo quadrado seja negativo. Isso é uma propriedade de números complexos, né? Especialmente números imaginários. Então, o que acontece aqui é que os vértices imaginários, a gente teria que ter y igual a raiz de 3 sobre 2i. Na verdade, teria que ser, ó, mais ou menos raiz de 3 sobre 2i, onde aqui i é o número cujo quadrado é menos 1, certo? Então, aqui, ó, i ao quadrado igual a menos 1, é a unidade imaginária. Então, esses números, eles não estão sobre o plano cartesiano, que a gente só tem números reais no plano cartesiano, né? Esses números não existem, assim, nesse espaço. Então, são os vértices imaginários, eles têm essa expressão aqui algébrica, mas a gente não os desenha,
tá bem? A única coisa que a gente pode dizer é que o eixo y é o eixo imaginário. Tá bem, gente? Então, é assim que a gente deduz, né, a equação da hipérbole. Todas essas contas. E aí, claro, nós vamos ter teoremas similares aos teoremas da elipse, que vão dizer, bom, se os focos estiverem sobre o eixo x, vai ser basicamente isso, x ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, né? Se os focos estiverem sobre o eixo y, inverte, vai ser y ao quadrado sobre a ao quadrado, menos x ao quadrado sobre b ao quadrado, né? Os focos sobre o eixo y, a nossa hipérbole vai estar deitada, digamos, né? E aí, como sempre, a gente pode deslocar o centro. Ah, esqueci de colocar aqui, mas aqui o centro, né? A gente vê imediatamente que o centro tem coordenada 0, 0, né? E se a gente deslocar esse centro pelo espaço, a gente desloca a hipérbole. Então, por exemplo, se eu trouxer o centro para cá, ó, o eixo real vai ser paralelo ao eixo x, o eixo imaginário paralelo ao eixo y, e a nossa hipérbole vai ter, então, um formato dessa forma. Os focos vão estar aqui sobre o eixo real, né? Os vértices também sobre o eixo real. E, então, se aqui tiver coordenadas, se o centro tiver coordenadas x0 e y0, então a hipérbole vai ser aqui, por exemplo, né? X menos x0 ao quadrado dividido por 1 meio ao quadrado, menos y0 ao quadrado dividido por b ao quadrado. Quaisquer que sejam a e b, tá? Então, a gente pode fazer essa generalização. Então, por exemplo, ó, vamos ver aqui um exemplo. Suponha que aí a gente tem a equação, né? Menos x2 mais y2 menos 4x mais 8y igual a 0. E eu queira esboçar a hipérbole, encontrar todos os elementos e fazer o esboço. Bom, então, como sempre, né, a gente vai fazer aquela coisa de completar o quadrado. Então, veja bem, aqui eu tenho esse sinal de menos, né, x ao quadrado. Se aqui eu tenho menos 4x, aqui fica mais 4x. Deixa aí um espacinho. Para o y ao quadrado, eu tenho mais, vou até colocar assim, ó, y ao quadrado mais 8y, assim, igual a 0 num primeiro momento. Então, para completar o quadrado aqui, dentro desse parênteses, eu tenho que acrescentar 4. Como aqui eu tenho esse sinal de menos, como eu somei, então, né, menos 4 à esquerda, eu vou somar menos 4 à direita. Para completar o quadrado do y aqui, então, y2 mais 8y, mais, peraí, só um instantinho, perdão, peraí, deixa eu só fazer uma correção aqui, não é y ao quadrado, o exemplo que eu quero é mais 2y ao quadrado. Então, como eu tenho esse 2, eu vou colocá-lo em evidência aqui, então, 2y ao quadrado mais 4y. Né? Aqui. Então, agora para completar esse quadrado, eu vou colocar aqui mais 4, né? E aqui agora, como eu somei 2 mais 4, 8, eu vou somar 8 aqui à direita também. Com isso, eu tenho do lado esquerdo, né? Então, menos x mais 2 ao quadrado, mais 2y mais 2 ao quadrado, igual a menos 4 mais 8, 4. Então, ó, vou dividir tudo por 4, para deixar um 1 do lado de cá. Vou escrever assim, ó, então, y mais 2 ao quadrado sobre 2, né, porque 2 dividido por 4 é 2, menos x mais 2 ao quadrado sobre 4,
né, é igual a 1. Então, essa é a equação reduzida da nossa hipérbole. Então, veja, olha, como o sinal de menos está dessa forma, então, o eixo real vai ser paralelo ao eixo y. Então, aqui, veja bem, esse daqui é o a ao quadrado e esse daqui é o b ao quadrado, tá? Isso, o eixo real vai ser paralelo ao eixo y, o eixo imaginário vai ser paralelo ao eixo x, né? Qual que é o nosso centro aqui, que a gente já vê de cara? O centro é x igual a menos 2 e y igual a menos 2 também, né? E aí, com isso, a gente consegue encontrar tudo. Então, veja, ó, como a ao quadrado igual a 2, nós vamos ter, né? Vou colocar aqui, ó, azinho igual a raiz de 2, né? B ao quadrado igual a 4, então bzinho igual a 2, né? E c ao quadrado, então, lembrando, né? B ao quadrado é igual a c ao quadrado menos a ao quadrado. Então, nesse caso, c ao quadrado vai ser b ao quadrado, que é 4, mais a ao quadrado, que é 2, né? Que é 6. Então, o czinho é raiz de 6. Então, nós temos aí esses três valores. Raiz de 2, 2 e raiz de 6. Ok. Bom, então, vamos desenhar essa hipérbole. Vou colocar aqui os eixos. Primeira coisa que a gente coloca é o centro. Então, o centro é o menos 2, menos 2. Tá ali, vamos pôr de verdinho, né? O centro. Centro. Menos 2, menos 2. Bom. Então, gente, o eixo real... Perdão, o eixo real não. Isso, o eixo real, ele contém os focos e ele é paralelo ao eixo y. Então, ele passa pelo centro e é paralelo ao eixo y. Então, ele vai ser aqui, ó, a reta x igual a menos 2. Então, os focos vão estar sobre essa reta, a reta x igual a menos 2. Esse vai ser o eixo real, tá? O eixo imaginário é paralelo ao eixo x, então, né, porque, vejam, quando eu faço aqui y igual a menos 2, que eu zero esse primeiro termo, eu tenho menos x mais 2 ao quadrado sobre 4 igual a 1. Então, eu precisaria que um quadrado fosse um número negativo, o que não é possível, né? Então, aqui, o eixo imaginário passa pelo centro e é perpendicular à reta x igual a menos 2. Então, aqui, y igual a menos 2 é o eixo imaginário, tá? Bom, vamos lá então. Quais são esses vértices? Então, esses vértices sobre o eixo real, eu preciso fazer aqui, olha, x igual a menos 2, vai zerar aqui esse termo, então eu vou ficar com, ó, y mais 2, vou fazer aqui no cantinho, y mais 2 ao quadrado sobre 2 igual a 1, ou seja, y mais 2 ao quadrado igual a 2. Então, y mais 2 é igual a mais ou menos raiz de 2, y igual a menos 2 mais ou menos raiz de 2. Então, veja, desse ponto eu vou andar raiz de 2 para cima e raiz de 2 para baixo. Mesma coisa da elipse. Então, raiz de 2 para cima vai dar mais ou menos aqui, né? E raiz de 2 para baixo, mais ou menos aqui, vamos dizer. Então, esses são os vértices. Então, a nossa meu Deus, nossa hipérbole vai estar aqui, ó. Tá? Passando ali por esses vértices, esses dois vértices. E os focos? Bom, então, só observando isso. Essa distância aqui, ó, é o azinho. A distância dos vértices ao centro é o azinho. E os focos? Bom,
A distância do foco ao centro é o Czinho. Então, eu vou andar agora raiz de 6 para cima e raiz de 6 para baixo. Então, ó, foco 1, foco 2. Então, essa distância aqui agora, né? Distância do foco ao centro é o Czinho. Já que a distância entre os dois focos é 2 vezes Czinho, né? É assim que o Czinho é definido, inclusive. Então, ó, o foco 1, né? Ele vai estar sobre a reta x igual a menos 2. E a partir, então, de menos 2, eu ando raiz de 6 para cima. E o segundo foco, eu vou estar sobre a reta x igual a menos 2, que é o eixo real. E a partir de menos 2, eu ando raiz de 6 para baixo. Tá bem? Então, com isso, nós temos todos os elementos dessa hipérbole, né? E o seu esboço aqui, o eixo real é a reta x igual a menos 2. O eixo imaginário é a reta y igual a menos 2. Azinho, que é a distância do vértice ao centro, né? É raiz de 2. Czinho, que é a distância dos focos ao centro, raiz de 6. E com isso a gente consegue então as coordenadas desses vértices. Deixa eu colocar aqui, ó, esse vértice, vamos, como eu chamei antes, né? Vamos chamar esse vértice de A1, A2. Então, as coordenadas A1 está sobre, né, a reta x igual a menos 2. Então, eu andei menos 2 mais raiz de 2 para cima. E A2 sobre a reta x igual a menos 2, eu fiz menos 2 menos raiz de 2 para baixo. Então, a distância do centro, né, é raiz de 2. Tá bem, gente? Então, é assim que funciona, né? O processo é esse. Eu vou escrever aqui esse formato geral, né? Igual eu fiz no caso da elipse, que é o seguinte, ó, vamos lá. Vou apagar aqui. Então, vejam cá, olha. Se a gente tiver, tá? Esse é um teorema. Bom, vou colocar aqui, é o teorema 81 da apostila. Mas então, se eu tiver F1 menos C0, F2 C0, certo? Então, a minha excentricidade for C sobre Azinho, onde agora Azinho é menor que C, né? Então, neste caso, a equação da hipérbole vai ser x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, certo? Em que b ao quadrado é c ao quadrado menos a ao quadrado, e o b também uma medida positiva, tá? Estamos aqui supondo que Azinho é menor que c. Então, nesse caso, o eixo real é o eixo x, o eixo imaginário é o eixo y, e a nossa hipérbole vai estar posicionada assim. Então, ó, quer dizer, os focos, tá? E aqui tá? Então, os vértices aqui, vamos lá, o importante é a gente gravar essas distâncias, né? Se aqui eu tenho foco 1, foco 2 e, bom, claro, o centro. Então, essa pequena distância aqui é Azinho, né? A distância dos vértices ao centro é Azinho, e a distância dos focos ao centro é Czinho, né? Que é aqui o Czinho, tá? Então, Czinho. Tá bem? E, claro, quando a gente translada esse centro para um outro ponto qualquer com coordenadas x0 e y0, o que vai acontecer aqui na equação é a mesma coisa que aconteceu com a elipse. Eu vou ter x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos y0
ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, tá? Então, aqui, como eu falei, né? O centro aqui no 0, 0 nos dá essa equação e o centro no x0, y0 nos dá essa equação, tá? Então, esse é o caso em que o eixo real é paralelo ou o próprio eixo x. E o caso análogo que a gente acabou de ver no exemplo é quando, então, os focos estão sobre o eixo y. Então, F1 é 0 menos c, F2 é 0c, e o E, novamente, é a excentricidade, né? C sobre A. Então, a equação da elipse vai ficar, da hipérbole vai ficar y² sobre A² menos x² sobre B² igual a 1, em que, né, B² é C² menos A² e B maior que 0, tá? Então, aqui, o que acontece é que, agora, os focos estão sobre o eixo y, tá? Então, a nossa hipérbole vai estar posicionada dessa forma, ó. Então, o eixo y agora é o eixo real, tá? E o eixo x é o eixo imaginário, né? Os focos, então, aqui é o F1, aqui é o F2, tá? E esses vértices, então, o importante novamente é saber a distância, ó. Essa distância aqui do vértice ao centro, né? O centro tá aqui. Essa distância é Azinho. E a distância dos focos ao centro, por definição, né? É Czinho. Tá? Aqui o centro é o ponto 0, 0. Só para não confundir, tá? Centro é o 0, 0. A origem. Tá? E aí, é claro, a gente pode deslocar esse ponto, né, no plano, coordenada x0 e y0, isso só vai causar essa alteração aqui, né? Y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos x menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, aqui, primeiro é quando temos o centro no ponto 0, 0. Esse aqui é quando temos o centro no x0 e y0. Deixa eu consertar aqui. Tá? Então, né, o eixo real e o eixo imaginário passam a ser aqui paralelos aos respectivos eixos reais e imaginários nesses dois casos. Tá bem, pessoal? Então, com isso, encerramos aí esse capítulo 3, que são as curvas quadráticas. E como eu comentei com vocês, também são chamadas de curvas cônicas. E por que isso? Para isso, então, eu vou aqui abrir o GeoGebra para mostrar para vocês. Então, vamos lá, só um minutinho. Então, vamos lá. Ó, deixa eu colocar aqui para ver se eu consigo gravar o monitor. Então, vejam bem, gente, aí vocês estão vendo o GeoGebra, né? Espero que estejam vendo. Então, o que acontece aqui? Olha, nós temos um cone, certo? E um plano que está cortando esse cone. Então, a curva de interseção vai ser uma curva cônica ou quadrática, tá? Por isso que elas têm esse nome. Então, vejam, se o plano estiver fazendo um ângulo de 90 graus com o eixo do cone, a gente vai ter uma circunferência, tá aqui, né? Ela aqui do lado. Então, se eu posso subir ou descer com esse plano, aumenta ou diminui, mas é uma circunferência, se o plano for perpendicular ao eixo do cone, tá? Bom, agora se eu vou mexendo, inclinando o ângulo desse plano, vejam que já se transforma numa elipse. Olha aqui do lado, à esquerda, não dá para ver muito bem, mas quando eu vou alongando aqui, olha, veja que eu tenho uma elipse
certo? E quanto mais eu inclino, essa elipse vai se distorcendo, até que ela se abre numa parábola. Então, quando o plano é paralelo à geratriz do cone, né, que é essa reta aí que quando a gente gira a reta em torno do eixo, a gente obtém o cone. Quando o plano é paralelo a essa geratriz, a gente tem uma parábola na curva de interseção entre o plano e o cone, certo? Então, olha, agora eu posso ir puxando ainda mais, abrindo ainda mais, ó, e virou uma hipérbole. A gente não tá vendo a folha de cima, mas tem a folha de baixo, nessa folha de baixo do cone, e a folha de cima da hipérbole não tá aparecendo ali no desenho. Deixa eu ver se eu... Ali, ó, se eu mudar um pouquinho o plano, tá vendo? As duas folhas ali agora aparecem, e aí à esquerda você tem o desenho da hipérbole, certo? Então, se eu for aí, ó, inclinando para trás ou para frente, né? Esse cone vai dando essa hipérbole, e no limite a gente tem aí, se esse plano contém a reta que passa pelo eixo do cone, a gente tem essa chamada cônica degenerada. São duas retas concorrentes, que seriam geratrizes, né, desse cone. Esse caso a gente não contemplou aqui, porque a gente está supondo que Azinho, Bzinho e Czinho, naquela equação geral das quádricas, são diferentes de zero, tá bem? Então, não estamos incluindo esse caso aí das duas retas degeneradas, tá? Ó, veja, alfa, o ângulo igual a zero, né? Quer dizer, o plano contém aí o eixo do cone, tá? Mas se eu for de novo, ó, inclinando novamente esse plano, eu vou recuperando as curvas quadráticas, né? As curvas cônicas, ó. Hipérbole, que quando o plano fica paralelo, então, peraí, perdi, é rápido, né? A parábola ó, é quando o plano tá paralelo à geratriz, né? A gente tem a parábola e quando eu vou deitando ali, vou recuperando a elipse. Deixa eu só subir aqui um pouquinho, quer dizer, contrário, descer um pouquinho, só para ver melhor. Então, vou inclinando. A elipse, ela eventualmente vai ficando menos achatada, certo? Até que torna-se, então, quando o plano é perpendicular ao eixo do cone, vai se tornar uma circunferência. Tá bem? Então, essas curvas são, de certa forma, de uma mesma grande família, né? Que são as curvas que são interseção de um plano com um cone. As curvas cônicas. Tá bem, pessoal? Então, é isso. Ficamos por aqui nessa aula. Nos vemos, então, na próxima aula. Até!